Imagine, por um instante, um universo completamente diferente daqui que nós conhecemos hoje. Nenhuma estrela brilhando no céu, nenhuma galáxia espiral majestosa, nenhum ponto de luz sequer. Após o Big Bang, o cosmos mergulhou em um período conhecido como Idade das Trevas Cósmica. Era um universo frio, silencioso, dominado pela escuridão. Durante centenas de milhões de anos, tudo que existia era um oceano quase invisível de hidrogênio e hélio, os elementos mais simples da natureza. E ainda assim, foi nesse silêncio absoluto que o destino de todas as galáxias começou a ser escrito. Quando o Big Bang ocorreu, cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, o universo era quente, denso e extremamente energético, mas à medida que ele se expandia, esfriava rapidamente. Segundo estudos do Instituto de Astrofísica de Harvard-Smithsonian, após cerca de 380 mil anos, os elétrons se combinaram com prótons, formando átomos neutros. A luz, antes aprisionada, finalmente pôde viajar livremente. Essa luz é o que hoje observamos como a radiação cósmica de fundo, estudada com precisão por missões como o satélite Planck da Agência Espacial Europeia. Depois disso, a escuridão tomou conta. Durante essa era sombria, não havia fontes de luz. Mas isso não significava que nada estivesse acontecendo. Pelo contrário, pequenas flutuações de densidade, registradas na radiação cósmica de fundo e analisadas por cientistas como George Smoot e John Mater, vencedores dos prêmios Nobel, começaram a crescer lentamente. Regiões um pouco mais densas atraíam mais matéria, principalmente matéria escura, que, segundo o CERN e o Instituto Kavli de Cosmologia, desempenhou um papel crucial como a espinha dorsal invisível do universo. Era o começo de uma transformação cósmica inevitável. Se as primeiras galáxias tiveram um arquiteto invisível, esse arquiteto foi a matéria escura, invisível, misteriosa e ainda não detectada diretamente em laboratório. Ela compõe cerca de 85% de toda a matéria do universo, de acordo com a NASA e a ESA. Embora não emita luz, sua gravidade moldou o cosmos desde seus primeiros instantes. Sem ela, as galáxias simplesmente não teriam se formado da maneira que observamos hoje. Nos primeiros centenas de milhões de anos, a matéria escura começou a se agrupar em estruturas chamadas de halos de matéria escura. Esses halos funcionavam como verdadeiros poços gravitacionais. O gás primordial, composto principalmente por hidrogênio, era lentamente atraído para essas regiões. Pesquisas lideradas por Volker Springel, do Instituto Max Planck de Astrofísica, usando simulações como a famosa Millennium Simulation, mostraram que essas estruturas cresceram como uma teia cósmica, conectando o universo em filamentos gigantescos. À medida que o gás caía nesses halos, ele se comprimia e aquecia. Quando a densidade atingia um ponto crítico, algo extraordinário acontecia. Surgiam as primeiras estrelas, conhecidas como estrelas de população 3A. Elas eram muito diferentes das estrelas atuais, extremamente massivas, brilhantes e de vida curta. Embora ainda não tenham sido observadas diretamente, suas propriedades são estudadas por astrofísicos do MIT, da Universidade de Cambridge e do Space Telescope Science Institute, responsável pelo telescópio espacial Hubble e pelo James Webb. Essas estrelas foram as primeiras tochas de luz a romper a escuridão cósmica. Com o surgimento das primeiras estrelas, o universo nunca mais seria o mesmo. Essas estrelas primitivas começaram a se agrupar em pequenas estruturas chamadas protogaláxias. Diferente das galáxias majestosas que vemos hoje, essas primeiras galáxias eram caóticas, irregulares e extremamente compactas. Elas nasciam em ambientes violentos, com explosões constantes de supernovas e intensa radiação ultravioleta. Ainda assim, eram os primeiros verdadeiros sistemas galácticos da história do cosmos. O telescópio espacial James Webb, operado pela NASA, ESA e a Agência Espacial Canadense, revolucionou nossa compreensão desse período. Desde 2022, ele vem observando galáxias formadas apenas 300 a 500 milhões de anos após o Big Bang. Cientistas como Jane Higby, da NASA, ficaram surpresos ao descobrir que essas galáxias eram mais massivas e organizadas do que os modelos previam. Isso sugere que a formação galáctica ocorreu de forma mais rápida e eficiente do que imaginávamos. Essas galáxias iniciais não apenas produziam estrelas, elas transformavam o próprio universo ao seu redor. A intensa radiação emitida pelas estrelas jovens começou a ionizar o hidrogênio neutro do espaço intergaláctico. Esse processo, conhecido como reionização cósmica, marcou o fim definitivo da Idade das Trevas. Estudos conduzidos pela Universidade de Princeton e pelo Instituto de Astronomia da Universidade de Tóquio
indicam que esse processo levou centenas de milhões de anos e ocorreu de forma gradual, criando bolhas de luz que se expandiam e se conectavam pelo cosmos. As primeiras galáxias não viveram em paz. O universo jovem era um ambiente extremamente dinâmico e violento. Galáxias colidiam, se fundiam e se despedaçavam constantemente. Essas fusões galácticas foram fundamentais para o crescimento das estruturas maiores. Segundo pesquisas do Observatório Europeu Sul e simulações do Instituto Flatiron, muitas das galáxias atuais, incluindo a Via Láctea, são o resultado de inúmeras fusões ao longo de bilhões de anos. Durante essas colusões, enormes quantidades de gás eram comprimidas, desencadeando surtos intensos de formação estelar. Ao mesmo tempo, buracos negros primordiais começaram a crescer rapidamente nos centros dessas galáxias. Observações recentes do James Webb revelaram quasares extremamente antigos, alimentados por buracos negros com massas de milhões de sós, existentes quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos. Astrofísicos como Andrea Ghez, vencedora do Prêmio Nobel, estudam esses objetos para entender como cresceram tão rápido. Esses buracos negros não eram apenas espectadores. Eles influenciavam diretamente a evolução das galáxias, liberando jatos de energia que podiam tanto estimular quanto interromper a formação de novas estrelas. Esse delicado equilíbrio, conhecido como feedback galáctico, é hoje um dos temas centrais da cosmologia moderna. Instituições como a Caltech, a NASA Goddard Space Flight Center e o ESA continuam investigando como esse processo moldou as galáxias que vemos hoje. Quando olhamos para o céu noturno, estamos observando o legado direto dessas primeiras galáxias. Cada estrela, cada planeta e cada átomo do nosso corpo carrega a assinatura desses processos primordiais. Os elementos pesados, como carbono, oxigênio e ferro, só existem porque as primeiras estrelas viveram e morreram em explosões colossais. Como disse o astrofísico Carl Sagan, somos feitos de poeira das estrelas. E essa poeira começou a ser forjada justamente nesse período misterioso do universo. Apesar dos avanços impressionantes, muitas perguntas permanecem sem resposta. Como exatamente as primeiras estrelas se formaram? Qual foi o papel preciso da matéria escura? Por que algumas galáxias cresceram tão rápido? Cientistas do Instituto Perimeter de Física Teórica e do CERN trabalham em teorias que tentam unir cosmologia, física de partículas e gravidade quântica para responder a essas questões. Cada nova observação traz respostas e novos mistérios ainda maiores. Que é isso que torna o universo tão fascinante. Nós estamos vivendo uma era única, em que instrumentos como o James Webb nos permitem enxergar além da escuridão cósmica e testemunhar o nascimento das primeiras galáxias. Se você quer continuar explorando esses mistérios, deixe seu comentário aqui embaixo. Diga o que mais desperta sua curiosidade sobre o universo primitivo. Curta o vídeo e se inscreva no Círculo Celeste. Porque quanto mais olhamos para o passado do cosmos, mais entendemos quem somos e de onde viemos.